Repare na direção do ar comprimido. O ar deve passar do topo do injetor para o bico. Novamente, lembre de usar pinos guia completamente novos. Coloque também um anel de vedação de borracha novo entre a luva e o corpo do injetor. Então, com a haste do injetor em posição no seu guia, coloque o conjunto no corpo do injetor e, em seguida, o bico. Todas as partes são besuntadas com sulfeto de molibdênio. A luva deve ser apertada com as mãos suavemente. Coloque o injetor na posição horizontal na bancada e o prenda bem. Lembre de apertar bem o grampo rotativo que prende o bico do injetor para evitar o cisalhamento dos pinos guias, que resultaria em alterações no jato de combustível no interior do cilindro do motor. O aperto da luva está indicado nas tabelas de dados existentes nos manuais de instrução dos motores. No caso da luva, o aperto deverá ser de 40 kg. A chave de torque dará um salto e um clique quando o aperto correto for atingido. Desaperte a porca cega e remova o anel selante, o guia da mola e a mola. E então retire o disco da válvula de retenção. Retire o parafuso de vazão e remova o anel de fluxo. Havendo marcas de avaria ou rebarbas na sede da válvula de retenção, ela deve ser esmerilhada com carborundum número 500, usando o colar de esmerilhamento próprio fornecido. Havendo marcas nas ranhuras do parafuso de vazão, elas poderão ser refeitas usando-se uma máquina de furar manual comum com uma broca fina. Após recondicionar as sedes, a carcaça do filtro deve ser limpa com querosene e seca com ar comprimido. O disco da válvula de retenção não deve ser esmerilhado. No caso de estar defeituoso, deve ser substituído por um novo. Um processo conveniente de se colocar o disco na carcaça do filtro é utilizar um lápis com vaselina que gruda o disco até colocá-lo em sua sede. Recoloque a mola, o guia da mola, o anel selante e a porca cega. Aperte a porca com a chave de boca. Após o filtro estar montado, deve ser testado com a bomba de teste fornecida.
Prenda o filtro ao soquete de teste. Ligue a mangueira de pressão à entrada do filtro e verifique a pressão de abertura da válvula de retenção. A pressão de abertura é indicada na tabela de dados do manual. Para os motores do tipo K84, ela é de 13 kg por centímetro quadrado. Depois da pressão de abertura ter sido verificada, a mangueira de pressão é removida do filtro e o soquete de teste com o filtro deve ser girado na morsa. Ligue então a mangueira de pressão ao próprio soquete de teste. A válvula de retenção e o anel selante devem manter a vedação de óleo a uma pressão de 100 kg por centímetro quadrado. Isso pode ser verificado se o óleo não vaza na entrada do filtro. Borrife o filtro com sulfeto de molibdênio e monte-o no corpo do injetor. Para assegurar que o filtro está bem ajustado, suas porcas de fixação devem ser apertadas em 3 etapas com uma chave de torque. A primeira etapa é feita com a chave ajustada para o momento de 3 kg. Antes de cada aperto, o disco móvel da chave de torque deve ser puxado e girado de 1/4 da sua rotação completa. Quando a pressão correta de aperto é atingida, o disco é liberado. A segunda etapa é levada a efeito com a chave ajustada para 6 kg. Assegure que todas as 3 porcas estão corretamente apertadas a cada etapa. A terceira e última etapa é feita com 10 kg. Coloque a guia da mola, a mola, a haste de empuxo e o parafuso de ajustagem no corpo do injetor. Instale a guarda de proteção e conecte a bomba de teste. Abra o parafuso de vazão e bombeie até que o óleo saia livremente pela abertura de ligação do retorno de óleo no corpo do injetor. Feche o parafuso de vazão e bombeie novamente. Os jatos de óleo que saem do atomizador devem passar pelos orifícios da placa de controle. Isso indica que a direção dos jatos de óleo estará correta no interior do cilindro do motor. Ajuste o injetor para a pressão de abertura estabelecida na tabela de dados específica. Para os motores tipo K e L, a pressão é de 250 kg por centímetro quadrado.
Quando a pressão de abertura foi alcançada, aperte a porca de travamento do parafuso de ajustagem. Seque a ponta do bico do injetor com um pano e mantenha por 2 minutos a pressão da bomba em 200 kg por centímetro quadrado. No caso do bico apresentar sinais de marejamento ou de borbulha, o injetor deve ser desmontado e a falha descoberta. Antes de se fazer a verificação da atomização, a torneira do indicador de pressão da bomba de teste deve ser fechada para proteger o indicador. Verifique se as partículas de óleo de resfriamento estão livres de ficarem congestionadas, soprando ar comprimido pela sua entrada no injetor. Visando facilitar a colocação do injetor na tampa do cilindro, apare o excesso do anel de vedação que fica entre a luva e o corpo do injetor. Qualquer avaria existente na face da luva que penetra no cilindro deve ser esmerilhada, usando-se o colar de esmerilhamento e carborundum número 120. Quando a revisão estiver completada, coloque capas de proteção em todas as conexões de mangueiras e no bico do injetor. E coloque o anel de vedação de borracha em posição no local de assento do injetor. O injetor revisionado está em condições de ser montado na tampa do cilindro ou estocado como sobressalente.